Boas-vindas ao 46 Minutos, um podcast sobre vida, carreira, comunicação e as principais tendências do mercado, com foco no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse podcast é um oferecimento da TA Consultoria e da Batida Perfeita, e você pode acompanhar os episódios no Spotify e no YouTube. Os links estão na descrição do episódio, sempre com conteúdo prático para impulsionar a sua carreira. Eu sou Tiziana Arnaud, professora, mentora, estrategista de carreira, e é claro que eu não estou aqui sozinha. Comigo, sempre minha best friend, Dalva Correia, que é professora, mentora de comunicação assertiva, acolhedora e autêntica. E aí, Dalva, como estamos? Hoje com frio. Ai, menina, nem me fala. Tá tenso esse negócio de um dia chove, um dia faz sol. Eu já fui meio gripada aqui, não tô gostando disso, não. Hoje estou com frio aqui no Rio de Janeiro, mas seguimos bem, um climazinho gostoso por aqui hoje, Né? É né? isso que a gente E precisa, né? isso aí, começando, né, a nossa semana para falar de um assunto que ainda não trouxemos aqui. Não é? Olha, não trouxemos aqui ainda não. Que bom, Hoje né? vai ser um arraso, como eu costumo falar, hashtag aula. Já Tô pegou seu aqui, caderno aí ó, para anotar as coisas? caderninho sempre, né, amiga? Sempre à mão, que aqui a gente aprende demais com as nossas convidadas e convidados, sempre muito generosos, né, em transmitir seus conhecimentos. Então, eu vou deixar aqui as boas-vindas, né, para quem está nos ouvindo. Aproveitem também, peguem o caderninho de vocês, porque hoje tem, tem de verdade. Nossa convidada de hoje é a Mayara Murakami, uma das vozes mais estratégicas quando o assunto é brand com essência. Ela é empreendedora, especialista em brand, business design e comunicação, com uma atuação que une estratégia, criatividade e gestão, sempre com foco em construir marcas relevantes e com resultado consistente. Maiara é fundadora da CARP, escritório de branding, onde atua como diretora executiva e de estratégia. Também lidera o posicionamento e o marketing da Made Skin e é sócia fundadora da Clínica Murakami, sempre conectando excelência técnica à experiência de marca. Com uma visão afiada e prática sobre o papel do brand nos negócios, ela acredita que uma marca bem construída é uma poderosa alavanca de valor e hoje vai dividir com a gente como isso acontece na prática. Seja muito bem-vindo ao 46 Minutos, Mayara. Obrigada, Dalva. Obrigada, Tícia. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que eu sou tão apaixonada, né? Um assunto pelo qual eu me interessei há um pouco mais de 10 anos e que revolucionou não só a minha carreira, mas a carreira de muitas pessoas que colaboraram comigo, né? Me dando a confiança de atuar em seus projetos. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre isso hoje. Ai, que bom ter você aqui. Gente, olha, você sabe que quando a gente fez a curadoria do pod, né, dessa terceira temporada, eu falei, Dalva, a gente tem que convidar a Mayara. Sim, temos que convidar. Vocês vão entender por quê. Mas, só dando um spoiler, eu fui uma das clientes da Mayara, né? Então, todo o rebranding da minha marca passou pelas mãos dela. E, Uma gente, assim, cliente muito aplicada. uma cliente muito aplicada, e ela falou para mim assim: olha, depois do brand você vai ver a diferença na hora que você enviar uma proposta. E, gente, é verdade. É isso. Vamos desenrolar esse papo aqui para você poder explicar para o pessoal o que, que é, né, o branding de fato, que é uma construção da marca com alma, que é o que eu sinto na minha, mas a gente vai chegar lá. Um recadinho para quem está ouvindo aqui, a gente, você já está seguindo o nosso pod, se não tiver, já aproveita esse momento para clicar no sininho para não perder nenhum episódio. Vamos começar então, Mai? Vamos começar. Para você, o que, que define uma marca com alma? E como que as empresas podem identificar se estão no caminho certo desse processo?
Hoje você me pergunta num contexto de marca pessoal ou de marca jurídica, né? Existe um entendimento, obviamente existe uma similaridade entre essas duas práticas, né? A gestão de marca pessoal e a gestão de uma marca jurídica. No entanto, também existe uma dissonância entre elas, né? Uma diferença ali que realmente faz diferença dentro do processo. Então, hoje, uma empresa, né, para ela ter uma marca forte, ela precisa ter um sistema de identidade de marca que ela replica, atualiza, mas que se mantém com uma base firme, né, que é essa estrutura de sistema de identidade de marca. Quando a gente fala de uma marca pessoal, nós estamos falando de história, de trajetórias, de coisas que acontecem na nossa vida e que mudam, às vezes, completamente o rumo das nossas decisões, das nossas escolhas. A nossa carreira também vai se adequando aos nossos momentos de vida, né? É diferente de uma instituição, né? Que existe ali pessoas colaborando para que aquilo aconteça, né? Um desenho muito claro de precisa sair daqui, ir para ali, né? Obviamente, quando a gente pensa na gestão de uma marca pessoal, a gente também tem planejamento, né? A gente também tem intenção nesse processo, mas a gente olha muito mais para a capacidade do cliente de acreditar nele mesmo, né? Acreditar que ele tem uma trajetória interessante, que ele tem objetivos que realmente dão sentido e significado para a vida dele. E que ele tem também, assim como uma marca jurídica, o que a gente chama de sistema de valores, né? Aquelas coisas que são suas e que você não vai passar por cima de forma alguma para conquistar algo, né? Então, respondendo, tentando simplificar, né, a resposta agora, né, explicando um pouquinho essa base e tentando simplificar o que você me trouxe, uma marca com alma hoje é uma marca que consegue transcender a autopromoção, né? Ela não tá ali só para se autopromover, mas ela tá para encarnar uma visão de mundo, né? Para ter um significado simbólico mesmo, no lugar onde ela está atuando, ou para as pessoas que ela está atuando, ou com as pessoas que ela está atuando, né? Mas existe uma significância maior ali, né? Um entendimento que realmente transcende essa autopromoção e passa a trazer o que, o que o que se chama de propósito, apesar de ser uma palavra super desgastada, né? Eu vejo assim, quando a gente quer falar de propósito, né? Existem tantas pessoas usando isso de maneira vazia, né? Que eu acho que o nome, né, propósito, acaba se esvaziando, né? Mas o que seria propósito nesse caso, né? Um desejo realmente genuíno de fazer a diferença em alguma coisa, né? E muitas vezes as pessoas falam, tá, mas eu não tenho um propósito, né? Cara, o simples desejo de você fazer a diferença na sua própria vida e conseguir alcançar coisas que são importantes para você já é um propósito muito incrível. Não precisa você salvar a floresta, né? Às vezes as pessoas levam para esse lado muito poético, muito grandioso, e não entende que o nosso primeiro propósito deveria ser desenvolver o nosso potencial realmente, para que a gente seja capaz de alcançar as coisas que a gente realmente tem a capacidade de alcançar, né? Seja capaz de entender para conseguir realmente planejar, intencionar e construir aí realmente essa marca pessoal com alma. Faz sentido para vocês? Total. Eu acho que encontrar essa, acho que até mesmo essa nossa essência, né, na hora que a gente está ali se colocando como uma marca, é muito difícil, porque eu acho que no primeiro momento que a gente está construindo uma empresa, e eu passei por isso, e acredito que a Dalva também, a gente foca muito no outro, né? No resultado que a gente tem que promover, em como que a gente resolve o problema daquele cliente. Muitas vezes a gente acaba se deixando como marca de lado e focando só no resultado, na entrega naquele CNPJ. E as duas coisas eu acho que elas estão muito conectadas, né? Eu sou a minha marca. Então, eu preciso estar dentro dela, a minha essência, que é o meu valor, essa questão da minha identidade. Você me mostrou muito isso, porque eu acho que num determinado momento, assim, no início, a gente quer muito
fazer aquilo que a gente entende que é o esperado do mercado. E às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado. E aí, quando a gente traz os nossos valores, a nossa essência, a nossa euforia, o nosso coração para dentro da nossa marca, ela se torna uma marca muito autêntica e o resultado dela é ter essa alma mesmo que a gente está trazendo. Falei besteira, gente? Me ajuda aí. Zero besteira. Eu concordo super com você. Acho que as redes sociais, de certa forma, elas contribuíram para que a gente se sentisse nesse lugar que você está falando, que é responder ao estereótipo, à caixinha do mercado, né? Seja lá o que for o mercado para cada um, né? O mercado é uma coisa para mim, o mercado é uma coisa para você. Então, independente de onde você atue, existem alguns modelos de sucesso que acabam deixando a gente insegura, enviesada, se achando talvez insuficiente ou tendo um sentimento de inadequação, né? Enfim, inúmeras coisas estão sendo afloradas cada dia mais por conta das redes sociais. E aí a gente acaba, de certa forma, e eu acho que, assim, eu particularmente, mesmo tendo o conhecimento que eu tenho sobre isso, mesmo atendendo a clientes, né, e tendo de fato um conhecimento muito racional, né, de como funciona e de como performa uma marca, em muitos momentos me vi fazendo comparações ou achando que eu não tinha alcançado algo porque eu não tinha feito alguma coisa como alguém que alcançou aquilo fez, e não necessariamente é assim que funciona ou que acontece, né? Então a gente acaba vivendo um exílio da gente mesmo, né? Para se encaixar, e aí eu não estou falando que a gente não tem que se adaptar, né, a formatos, que não tem algumas coisas que de alguma forma a gente precisa conseguir incluir no nosso dia a dia, né? Enfim, o trabalho está mudando e a gente precisa, de certa forma, se adaptar. Mas existe uma forma de se adaptar com mais intenção, né? Porque, assim, a sua marca pessoal, ela não é construída, ela já existe, porque ela é a soma de tudo que você já viveu, das suas experiências profissionais, das suas experiências acadêmicas, das suas experiências relacionais, das suas experiências em relação a como você reagiu, como você se comportou diante das coisas que aconteceram na sua vida, como funciona a sua família, né? Se é uma família tradicional, se não é. Então, assim, seria leviano dizer que a gente consegue construir uma marca pessoal dentro de um processo de gestão de marca, né? Mas a gente consegue reconhecer quais são os pilares daquela marca que tornam essa marca essencial, né? Essa marca que vai ser mais do que admirada, né? Ela vai ser sentida pelas pessoas, de certa forma, né? Eu entendo que quando você pergunta branding com alma, né? Essa marca com alma, eu acho que é muito sobre isso, né? Como você sente as pessoas, né? E existe uma forma muito intencional de você se fazer ser percebido de uma maneira que faz sentido para você. E quando eu digo isso, eu não estou falando sobre manipular a percepção das pessoas. Não é sobre isso. Eu jamais vou incentivar nenhum cliente a manipular a percepção das pessoas, mas a emitir os sinais que dão a entender aquilo que ele verdadeiramente é, né? Porque existe uma diferença muito grande em você ser competente e você ser reconhecido como competente. E isso está intimamente ligado com a maneira que você se comporta. Ah, Mayara, mas isso, aquilo, outro. Não sou eu que estou dizendo. Existem inúmeros estudos, né, falando sobre percepção, percepção visual, sensorial, enfim, de todas as formas, e a gente está suscetível o tempo inteiro a isso, seja digitalmente ou presencialmente. Então, você tem uma escolha, que é ou você simplesmente vive e deixa as pessoas acharem o que elas quiserem de você, ou você começa a controlar os sinais que você emite, as coisas que você quer que sejam, que façam parte da lembrança da sua marca na cabeça das pessoas, que faça parte daquilo que você quer significar para as pessoas, tá? Então, hoje a gestão de marca, ela funciona muito dessa forma, e quando a gente fala sobre alma na gestão de marca, é sobre esse entendimento do eu mesmo, né? Eu entender
o que que eu quero para minha vida, como eu quero que isso aconteça, o que que eu estou disposta a fazer, o que eu não estou disposto a fazer. E muitas vezes até entender que você vai demorar mais tempo para chegar em algum lugar. Por exemplo, eu poderia produzir muito mais conteúdo. Talvez eu estivesse num lugar mais à frente se eu tivesse uma agenda de produção de conteúdo muito grande. Não priorizar isso significa demorar para alcançar algumas coisas, mas ao mesmo tempo não me torna refém disso, porque eu tenho consciência de que eu tenho outras prioridades. Então, quando eu não estou, por exemplo, fazendo conteúdo, eu não estou desesperada, oh meu Deus, eu deveria estar fazendo conteúdo, né? Parte dessa consciência realmente do que você quer, como você quer, quando você quer, e o que que você não está disposto a deixar de fazer para alcançar aquilo, né? Isso a gente consegue hoje dentro da primeira etapa de um processo, por exemplo, de marca pessoal, pelo qual você passou, por exemplo, que é a etapa de imersão, que é esse entendimento profundo mesmo de quem é você, né? O que você quer para você, para sua carreira. Não é o que a carreira nessa área diz que você precisa ser. Não. Como isso funciona na sua vida, né? Dentro do seu contexto de vida, dentro da sua visão de mundo, como você quer desenvolver o teu labor, né? A tua função, aquilo que você decidiu fazer. Enfim, e vai para outras coisas também voltadas para a pessoalidade. Enfim, falo pra caramba, né, Tícia? Você falou que podia falar até palavrão, eu vou pra caralho, não para de falar. É muito assunto, né, Dalva? Ayara, Oi. como você consegue trabalhar com o cliente que não tem autoconhecimento? Porque tudo que eu ouvi você falar até agora, inevitavelmente passa pelo autoconhecimento, e um autoconhecimento profundo, para conseguir fazer uma gestão da marca, né, dessa pessoa de forma eficaz, que de fato vai trazer. Porque é algo, esse posicionamento é algo que depois de construído, você não muda, né? Depois que você constrói esse posicionamento. Então, se ela não tem clareza, consciência de si, como ela poderia passar por um processo de gestão de marca. Nossa, eu lembrei agora de uma frase do Galeano, que ele fala que, assim, eu não vou lembrar exatamente, tá? Eduardo Galeano, eu não vou lembrar exatamente e eu não quero parar para pesquisar aqui, então eu vou dizer ela por cima, que ele fala assim, a identidade, ela não é uma peça no museu estática, ela é uma síntese de tudo aquilo que você é capaz de ser e de se tornar. Então, quando a gente pensa em posicionamento de marca pessoal ou de marca jurídica, como diria minha mãe cearense, nunca está escrito em pedra. Não é que você não possa mudar o seu posicionamento, até porque, de novo, como eu falei, a nossa vida está sujeita a tantas coisas, né? Assim, eu pessoalmente tive uma mudança bizarra na minha carreira e várias escolhas que eu tenho hoje na minha carreira, elas não têm necessariamente a ver com o que eu quero para minha carreira, mas com algumas limitações em relação ao que eu não quero deixar de fazer com o meu filho. E por isso eu vou adiar algumas coisas e algumas delas não foram programadas. E aí, se eu pensar que o meu posicionamento, né, é estar naquele lugar, girl boss, porque eu decidi no começo do ano, eu vou me frustrar muito. Então, assim, dentro de um processo de marca hoje, o que eu tento deixar para o cliente essa ideia de que ele pode ser e fazer o que ele quiser, desde que ele tenha consciência, desde que isso seja de maneira intencional. Então, você pode mudar o seu posicionamento desde que você tenha consciência do porquê você está fazendo, de como você vai fazer isso, para que você seja capaz de dominar essa narrativa para que você não deixe em aberto para que as pessoas pensem, por exemplo, que você é um loser, que ontem você queria uma coisa, agora você quer outra e você não teve sucesso em nada, né? Eu lembro que eu uma vez estava num evento assim e falando sobre marca pessoal e uma pessoa me perguntou assim, nossa, mas você fala tanto sobre repetição, né? Eu estava falando sobre repetição, porque marca, independente de que marca que é, se é jurídica ou pessoal,
a percepção é aquilo que você repete, né? Então, se você está ali o tempo inteiro falando sobre gestão de carreira, sobre comunicação ou sobre marca, você vai ser lembrado por aquilo. Então, você é lembrado por aquilo que você repete. E aí, se a gente olhar isso de forma literal, essa pessoa que me fez essa pergunta tinha muita lógica, porque ela me falou assim: eu vejo você falando faz séculos de repetição. Só que eu percebo que você vive mudando a sua imagem. Às vezes você tá com cabelo maior, às vezes você tá com cabelo curto, às vezes você tá mais loira, às vezes assim, você não tem uma imagem fixa, né? E a gente vê várias pessoas que têm para vida inteira aquela franja, aquele cabelo daquele jeito, né? Enfim. E de fato, isso contribui, né, para você formar uma imagem na cabeça da pessoa, você ter uma imagem, principalmente quando a gente fala visualmente um tanto mais estática, assim como um logo de uma empresa. No entanto, também é repetir se eu sempre repito o fato de eu gostar de mudar. Também é uma característica minha. Isso também é repetição. Né? Então, pode fazer parte do meu posicionamento, deixar muito claro que eu desenvolvo a minha vida e a minha carreira da maneira que eu achar que faz sentido para mim naquele momento. E que naquele momento, aquela é a minha visão de mundo, né? Aquele é o meu posicionamento, e geralmente a gente define ali um posicionamento quando a gente está em busca de algo específico, né? Então, em geral, eu deixo isso delimitado considerando o tempo que eu quero para alcançar alguma coisa específica. Então, por exemplo, quero ser reconhecida como uma pessoa que é especialista em gestão de marca pessoal de mentores. Eu vou trabalhar um tempo esse discurso, essa narrativa, vou me posicionar num determinado lugar, vou produzir conteúdo, participar de eventos, enfim, eu vou me colocar num lugar ali, me posicionar não só no sentido do que eu verbalizo, mas da forma que eu me movimento, as coisas que eu estou fazendo de acordo com o meu objetivo. Mas talvez eu mude de objetivo, né? Então, assim, eu não acredito nem na identidade, nem no posicionamento como algo estático, desde que você esteja fazendo isso de maneira intencional, né? E não esteja, por exemplo, a pessoa fala assim: nossa, surgiu uma oportunidade. Nem sempre uma oportunidade é o melhor para você naquele momento. Às vezes, aceitar aquela oportunidade é não honrar com a sua palavra num outro projeto que você tá, não cumprir com alguma coisa que fere aquele sistema que eu falei lá no começo de identidade de marca, aquele sistema de valores. Isso não pode mudar. Né? Quando eu estou fazendo a gestão de uma marca pessoal, as coisas que são inegociáveis, que não podem mudar, elas estão no meu sistema de valores. Então, por exemplo, eu me considero hoje, sim, uma especialista de branding, mas eu sou uma empresária, eu tenho negócios, e o meu posicionamento enquanto marca não é como uma especialista ou uma mentora de branding, mas como uma empresária que dispõem desses conhecimentos para atuar em todos os negócios que faz parte. Mas o meu posicionamento não está voltado hoje para captação de clientes, porque hoje eu tenho uma agenda muito, muito, muito pesada no que diz respeito à gestão das empresas e dos projetos que eu já estou à frente. Então, hoje não faz sentido eu me posicionar assim. Mas talvez no ano que vem, no próximo ano, eu tenha um time que eu acho que está mais redondo, ou eu esteja simplesmente cansada de passar tanto tempo fazendo isso e queira contratar alguém para assumir alguma função que eu exerço em alguma empresa, e que o meu posicionamento se volte para mentoria de marca pessoal. E aí eu vou começar a trabalhar e me posicionar e me movimentar na minha carreira de modo que eu consiga ficar mais próxima desse meu objetivo. Então, tudo vai depender do seu objetivo, né? O seu posicionamento, ele altera de acordo com o seu objetivo de carreira naquele momento, se a gente estiver falando de carreira, né? Agora, se a gente estiver falando de uma marca jurídica, a gente às vezes está falando de um momento onde eu estou lançando novos produtos, lançando novos serviços, aumentando a minha esteira, né? Enfim, existem vários momentos ali onde uma marca pode mudar de posicionamento. Responde? De novo, meia hora falando. Mas para que Muito tudo bom. isso aconteça dessa forma
harmoniosa, intencional, como você trouxe, a pessoa precisa se conhecer. Se ela não se conhece, Perfeito. como ela vai dar ela vai dar início a esse processo de tamanha consistência, de tamanha consistência do que ela vai precisar sustentar, e como você expôs aqui de uma forma muito clara, muito didática, pode mudar sim, mas que seja intencional, então ela Ela precisa precisa. saber para fazer esses movimentos. Não é: "Eu agora estou nessa fase, pode ser que ano que vem mude, está tudo bem". Por quê? Porque eu sei, eu me Eu acho que conheço. hoje, Ah, dois tipos de clientes que, primeira coisa, né, dentro de uma mentoria de marca pessoal, eu nunca tenho uma proposta fechada para um cliente, porque cada cliente precisa de um determinado processo. Então, hoje eu tenho um método, eh, que segue algumas diretrizes para aquilo que eu tenho que ter como base, mas o restante eu vou desenvolvendo de acordo com a necessidade daquele cliente. Primeira coisa é que, assim, é muito interessante você falar sobre o autoconhecimento, Dalva, que quando eu comecei a aplicar os meus primeiros processos de mentoria e de consultoria, né, meus primeiros clientes, eu percebi que eu não sabia fazer perguntas, que eu não conseguia, através das minhas perguntas, acessar a resposta que eu precisava do cliente para construir aquilo que eu precisava. Então, assim, naquele momento, para fazer uma boa gestão da minha carreira, o que que eu fui fazer? Eu fui fazer formação em coach. Eu precisava aprender a fazer boas perguntas, porque eu entendi exatamente isso que você acabou de entender aqui nesses minutos que a gente conversou, que é eu não consigo, diferente de uma marca jurídica, eu não consigo, numa marca pessoal, montar uma estratégia que não tenha a ver com aquela pessoa e com os objetivos dela, porque a gestão de marca serve para ajudar essa pessoa a atingir os objetivos. Então, se ela não sabe para onde ela vai, o processo fica vazio, né? Então, eu sempre falo para o cliente, eu falo, a consultoria é como se fosse o Waze. Pensa que eu sou o Waze. Eu vou te dar um caminho, mas você tem que me dizer para onde você está indo, entendeu? Porque se você não colocar um endereço, o Waze é inútil. Então, o meu trabalho, ele fica inútil para aquela pessoa que não sabe minimamente para onde ela vai. Com alguns clientes, eu inicio o processo já entendendo assim, tá bom, você não sabe, então vamos fazer uma primeira etapa, onde a gente vai desenhar isso e vai sair dessa primeira etapa, pelo menos com um objetivo que a sua marca pessoal precise estar bem gerida para que você consiga alcançar, tá? Então, assim, hoje eu já tive muitos clientes que não têm, e esse cliente precisa de informação, de orientação, ele precisa de ajuda para conseguir chegar nesse lugar. Não é todo mundo que consegue sozinho. Tenho esse cliente hoje que a gente começa por esse processo. Eu não sou. Não faz parte da minha entrega processos de coach, tá? Quando eu digo que eu fiz lá, o coach foi muito mais para empilhar esse conhecimento, para me ajudar a extrair do cliente aquilo que faz parte do que eu faço. Hoje, quando eu vejo que um cliente está muito perdido, porque assim, ó, como que eu sei se um cliente dá para a gente fazer essa parte de imersão e entender ou não? O cliente precisa saber pelo menos o que ele não quer. Se ele não tiver pelo menos essa clareza, eu vou indicar para ele terapia, coach. Eu tenho, inclusive, amigos coaches que eu indico para alguns clientes. Falo, cara, você precisa resolver isso daqui primeiro para a gente conversar, para a gente começar um processo. Então, hoje, eu já tenho, por experiência, eu já consigo entender quando um cliente não faz sentido para um processo, quando ele vai gastar dinheiro assim. Se ele gastar dinheiro e não for um investimento, ele vai dizer que o meu trabalho é ruim. Então, eu não quero esse cliente. Eu quero o cliente que tenha consciência da limitação dele, do tipo, não sei, você pode me ajudar a descobrir, ou que ele já tenha uma noção, pelo menos, do que ele não quer.
E tem também os projetos com aquele cliente que chega exatamente com um brief. Olha, eu estou no momento X da minha carreira, né? Eu preciso fazer isso em tanto tempo e eu preciso de ajuda, né, para gerir aqui a minha estratégia de marca, de comunicação, para me ajudar a alcançar isso em tanto tempo. Eu tenho esses clientes hoje que são aderentes ali a um processo de consultoria. Mas é isso mesmo, o cliente precisa ter o mínimo de noção ali, pelo menos do que ele não quer para a carreira dele. Aí a gente consegue desenvolver um processo. Isso acontece aqui também no meu serviço de mentoria de escrita autêntica, com todas as clientes que já passaram pela minha mentoria, eu entendi isso, Mayara, que para trabalhar comigo, porque eu tenho uma veia terapêutica muito forte, a cliente ela precisa estar no processo de terapia, sabe? Senão a gente não vai conseguir chegar no resultado esperado. É um ponto de partida importante nesse meu trabalho, mas eu levei um tempo para entender isso. Então, Eu cara, também. se não sabe para onde vai, não sabe quem é, a gente não vai ter aquele resultado que se espera de um serviço premium como esse. A gente quer entregar também, né? A gente quer que o cliente tenha Sim, sucesso. O sim. cliente é o nosso sucesso, né? Eu sempre falo para o cliente, não existe nenhum interesse da minha parte de que você não performe e que isso não dê muito certo, porque você é o meu portfólio, meu cartão de visita, De né? visita. Então, eu quero que o meu cliente seja bem-sucedido, né? Que ele se dê muito bem, que ele tenha muito sucesso naquilo que ele se propôs a fazer. Assim como acredito que você também, né, Tiz? Então, aquele cliente que não quero só seu dinheiro, entendeu? Eu quero teu case, eu quero provar através de você que o meu trabalho importa, que o meu trabalho é importante, né? Que eu sou boa naquilo que eu faço. Então, o cliente, ele acaba sendo um condutor ali da nossa mensagem, né? Daquilo que a gente também Total. se propôs a fazer. Então, hoje a gente tem processos muito transparentes com clientes. Eu tenho vários clientes que, assim, desistiram de iniciar um processo, foram atrás daquela informação e voltaram depois e falaram, cara, eu acho que agora eu estou preparado para investir nisso. Porque é um investimento de tempo, de dinheiro, cara, de tudo, né? De tudo. E outra, assim, você também se sente. Você vai fazer um negócio que você sabe que você ainda não é capaz de executar, é a receita da frustração. E aí, você frustrado, o que você consegue fazer estando frustrado, desmotivado, se sentindo o cocô do cachorro do bandido, né? Porque não está conseguindo colocar para frente alguma coisa que você está investindo para fazer. Então, esse processo de autoconhecimento realmente é muito importante. Sinto, não sei se vocês sentem daí, eu também não sei se o meu posicionamento ao longo dos anos foi peneirando, e eu acredito que sim, né, que tem esse aspecto também, mas eu sinto que as pessoas estão um pouco mais diferente do ano passado, dos anos depois da pandemia, eu sinto que as pessoas elas estão um pouco mais pé no chão, começando a procurar mais, já entendendo aquilo que falta nela, né? Entendendo que realmente precisa de um suporte. Pelo menos a minha experiência esse ano na mentoria, que eu inclusive abri bem poucos esse ano, eu atendi poucos clientes de mentoria. Esse ano, de novo, por conta daquele momento que você está focado ali em outros projetos, né? Então, eu atendi poucos clientes, mas os clientes que eu atendi esse ano já tinham um nível de consciência bem maior. Tícia, a gente vivencia isso aqui no nosso trabalho. Eu acho É. que também vai muito para aquele lugar do que a nossa voz está transmitindo para atrair as pessoas certas, né, amiga? Eu acho que também, principalmente, quando é um cliente que vem por indicação de outro cliente, então ele já sabe mais ou menos como que funciona o processo, ele já vem sabendo o que ele quer, já vem já decidido a iniciar aquele processo, porque já ouviu que funciona de uma outra pessoa. Então, quando vem alguém assim que não te conhece, aí tem uma certa confusão, mas aí não é o meu perfil de cliente. Então, acho que hoje, sim, eu acho que eu estou nesse momento, as pessoas que chegam bem já sabendo o que elas querem, sabe? Isso faz toda a diferença. É uma questão de posicionamento também, né?
Ó, assim, olhando bem o seu caso, né, Tis, que eu acho que eu tenho ali um conhecimento de causos, né, para trazer. É, com certeza, o fato de você começar a se posicionar, de você estruturar um sistema de identidade visual, de você repetir algumas coisas à exaustão, também fazem com que esses clientes, além da recomendação, já enxerguem você com mais credibilidade quando ele tem acesso ao teu conteúdo, né? Quando ele tem acesso à maneira que você tá se expressando. Então, assim, certamente a gestão da sua marca pessoal, né? A forma que você está gerindo a sua marca pessoal, né? Desde que você já geria muito bem a sua marca pessoal, ali no LinkedIn, principalmente, e depois do nosso processo, eu acho que essa consistência visual, essa consistência verbal, né? Os rituais ali que foram introjetados, né? Dentro do nosso processo que a gente foi desenhando, eu acho que todas essas coisas corroboram com a indicação, né? Então, hoje, o cliente tem uma indicação, então, vamos supor que você fala assim, fulano, me dá a indicação de um médico. Você passa o telefone, a pessoa fala assim, ele tem Instagram? Ele quer ver. Ele quer ver. Então, o que tem lá naquele momento que ele chega para ver é relevante, né? E a gente não está falando de ficar fazendo virar blogueiro e ficar mostrando tudo que está acontecendo no dia, e fazendo, até porque eu passo o dia inteiro em reunião, não tenho nem tempo assim, de ficar lá no celular, mesmo sabendo que isso é uma parte super importante do trabalho. Mas você deixou a sua casa arrumada lá, o cliente consegue entender o que você oferece, qual é a sua visão de mundo, as coisas que você acredita. A partir do visual, ele já consegue entender se você tem um perfil mais sofisticado, mais alegre, mais isso, mais aquilo. Então, toda essa construção de um território simbólico, seja para um cliente que veio de indicação de alguém ou de um cliente que apareceu ali, ele começa a criar dentro do inconsciente ali daquela pessoa uma percepção que aí no momento da reunião você pode ou confirmar ou frustrar a pessoa, né? Então precisa também ter uma consistência nesse aspecto, né? Quantas pessoas eu já conheci assim no digital que eu achava incrível, de repente tive uma interação pessoal e falei, caraca, não acredito nisso, entende? Não Então tem assim, nada a ver com a pessoa, né? não tem nada a Bizarro. ver. Em todos os aspectos, assim, tanto nos aspectos comunicacionais, como muitas vezes, assim, assistir a palestra de alguém que eu vejo o conteúdo e falar, meu Deus, tipo, não parece a mesma pessoa, né? Então, assim, a marca, a percepção que você constrói é uma responsabilidade. Quando eu estou num processo de gestão de marca, quando eu estou desenhando aquilo que eu quero mostrar para as pessoas, né? Como eu gostaria que as pessoas me percebessem com base naquelas coisas que eu faço, né? E a maneira que eu me comporto e as mensagens que eu dou, as coisas que eu acredito, as coisas que eu compartilho, enfim, o jeito que eu faço isso, todas essas características. Quando eu entrego esse pacote para essa pessoa, principalmente no ambiente digital, eu preciso tangibilizar depois nas minhas ações e nas minhas interações com a pessoa, porque senão eu viro uma farsa. Aí sim, neste momento, a gente vê a autopromoção como uma forma de manipular a percepção das pessoas e não a intenção de marca com o objetivo de ajustar a percepção, transmitir os sinais que façam com que a pessoa entenda que você tem determinada característica. Eu gosto sempre nas minhas palestras de contar um negócio que eu acho super interessante, que é assim, porteiros de prédio. Porteiros de prédio, geralmente, são assim, quase que invisíveis, porque ou você sai de carro, né, do teu prédio, ou quando você passa na portaria, você está indo pegar um Uber, você está indo fazer alguma coisa que você simplesmente está passando na portaria. Você não, né, dentro do teu prédio, você não fica parado na portaria, né? Você transita ali e muitas vezes a gente dá um oi bem lento para as pessoas, né, naquela correria. E eu intencionalmente adoro olhar para essas pessoas e dar bom dia, boa tarde, saber o nome e trocar uma ideia. E eu sempre fiz isso de maneira intencional. Ah, você é legal ou você está tentando manipular parecendo legal? Sim, intencionalmente eu quero ser legal com eles.
E não tem nenhum problema nisso. Isso não é manipular, isso é ser intencional. Todas as vezes que a gente tem qualquer coisa, qualquer situação que aconteça, de chegar uma coisa fora do horário, ou de repente o meu filho chegar a estar sem uma chave, os porteiros me ligam, eles são diferentes. Eu vejo eles tratando outras pessoas e tratando eu, meu marido, meu filho, é diferente. O cuidado que eles têm. O último condomínio que eu morei há uns anos atrás, quando a gente saiu, a gente recebeu, tipo, no aplicativo do condomínio, uma mensagem falando que todos os funcionários gostavam muito da gente. E a gente faz isso intencionalmente, tipo, é uma coisa muito intencional. Por que que eu tô contando isso? Não é para me autopromover, não é que a gente está falando de autopromoção, não. É para dizer que a gestão da nossa marca pessoal não pode acontecer só na internet. Ela precisa acontecer em todos os pontos de contato da gente com as pessoas. A gente precisa intencionalmente saber quem a gente gostaria de ser para as pessoas. Eu não quero ser a pessoa escrota com o porteiro. Eu quero que o porteiro me ache muito legal, que ele ache que eu sou uma pessoa educada e que ele não é invisível para mim, porque ele não é. Ele recebe o meu filho todos os dias quando ele chega da escola, ele recebe o meu iFood, ele recebe, entende? Às vezes ele segura uma encomenda ou recebe um negócio lá num horário que eu não posso descer para pegar porque às vezes estou numa reunião e Sim. tudo. Ele nem poderia fazer isso. Então, essa pessoa ela é importante dentro da minha rotina, ela facilita o meu dia. E esse entendimento, às vezes, das coisas simples, faz a gente simplificar a gestão da marca pessoal, porque hoje, por conta, de novo, das redes sociais, a gente acha que gerir a nossa marca pessoal é sobre os recortes que a gente posta na internet. Gente, os recortes que qualquer pessoa posta na internet não é quem a pessoa é. Não é quem eu Nunca, sou, jamais. quem Não você é. Não é, não é muito é. louco, né? O quanto Quem eu que isso sou é quem é eu sou com o influenciável. porteiro. Isso reflete quem eu sou, ou pelo menos quem Sim. eu quero ser. Entende? Tipo, putz, falei, eu me lembro uma vez assim que meu marido falou assim, cara, você não olhou na cara do garçom para pedir o negócio. Eu falei, cara, bizarro. Eu pedi o negócio para ele olhando pro cardápio. Quando ele voltou, eu falei, me desculpa, eu nem olhei para você na hora que eu pedi, eu tava tão entretida aqui. O cara ficou, não entendeu absolutamente nada, entendeu? Acho que ele não tinha nem percebido na realidade. Então, assim, é você se policiar, entender assim, que tipo de pessoa que eu quero ser. Aí, voltando ao marca com alma, né? Quem eu quero ser. Quem eu quero ser para o mundo, quem eu quero ser para as pessoas que convivem comigo, que tipo de percepção que eu quero ter que essas pessoas tenham de mim, porque a percepção dos outros importa, né? Então, o que que é uma marca pessoal? Sou eu, quem eu sou e o que os outros acham de mim. E o papel da gestão de marca pessoal é fazer com que a percepção que as pessoas têm de mim seja o mais próximo possível daquilo que eu realmente sou. Esse é o trabalho da gestão de marca pessoal, de um processo de branding pessoal. Não é manipular a percepção, não, é entender quem você é e, a partir disso, te ajudar a emitir os sinais corretos e a agir de forma intencional. Então, cara, não quer ser uma pessoa escrota? Começa a prestar atenção no porteiro, começa a dar bom dia, começa a fazer coisas que você não faz. Por exemplo, tá no caixa de supermercado, não simplesmente passar no caixa de supermercado, mas falar: oi, tudo bem? Como você tá? Nossa, que semana! Interagir ali. Às vezes a gente tá o tempo inteiro no celular e tudo mais. Tudo isso importa. Não é só uma questão de digital, né? A marca intencional, né? Eu agir intencionalmente é eu estar gerindo a minha marca pessoal. Adorei. Mayara, isso Eu tudo vai faço isso super. muito. Desculpa, amiga, te interrompi. Fala aí. Não, pode falar, amiga, que aí depois Não, que eu na hora que ela estava falando, eu estava lembrando que eu já faço isso há muito tempo, né? Essa coisa de cumprimentar todo mundo na rua. E sempre foi uma característica minha. E é muito legal quando você entende que isso também pode ser feito de uma forma intencional para você poder reforçar quem você é dentro da sua marca, né? Eu achei o máximo. Super. muito bom, Simples, muito né? Todo bom. mundo pode fazer. Exato. Sim, sim. E tudo isso vai ao encontro da nossa próxima pergunta aqui, Mayara, né? Falando dessa dicotomia, né? Tem essa vida real que não dá para colocar tudo no digital, né? Mas como administrar tudo isso?
Em tempos de sobrecarga de conteúdo e velocidade digital, que é tudo muito veloz mesmo, como uma marca consegue manter coerência sem perder essa agilidade do digital? Tudo parte do primeiro pilar. Se você tiver entendido a primeira parte sobre como você estrutura o seu sistema de identidade, o seu sistema de valores, vai ser muito fácil você se adaptar a qualquer coisa que venha. Porque você sabe exatamente o que você quer e como você quer fazer, de que maneira você quer ser percebido. Então, você não. Gerir a sua marca pessoal te dá a opção de escolher. Inclusive, se você quer se adequar a alguma coisa que começa a acontecer, a algum formato. E a agilidade, ela não está em produzir mais, assim, mas muito mais em você e criando uma estrutura suficiente para você saber assim o que que vale eu expressar. Então, por exemplo, você deu o exemplo dessa questão assim, não dá para mostrar o pessoal, né, o que está acontecendo, tipo, não dá para mostrar tudo. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa no conteúdo que a gente, né, quando a gente termina um processo de marca, fala, tá bom, né? Terminamos isso daqui, é a tua plataforma de marca pessoal. Se a gente fosse imprimir você em 3D, né? Imprimir o que tá aí dentro de você em 3D, seria isso daqui. Quando a gente vai para essa parte, quando a gente termina essa parte, a gente vai para comunicação, né? Então, quem eu sou, como as pessoas me percebem e de que forma que eu comunico isso para que elas possam de fato me perceber dessa forma. Quando a gente chega nesse momento, tá tudo tão bem estruturado, tudo bem integrado no que é a minha identidade, qual é a minha narrativa, né? Quais são as coisas que eu vou repetir, como que é a minha linguagem, né? É um pouco mais formal, é informal, que tipo de presença que eu expresso, mostro coisas pessoais, não mostro coisas pessoais, assim, não, quando a gente pensa na gestão de marca, você não tem que nada, não existe um formato pronto, é a sua marca pessoal. É como você se expressa no mundo, é como você quer ser percebido no mundo. E isso é individual e único, né? Nós somos seres únicos. Parece meio poético, meio floreado, mas a realidade é essa. Ninguém, você pode estudar no mesmo curso, na mesma sala, com a mesma pessoa, e as experiências de vocês foram diferentes, a forma que vocês aprenderam foi diferente, né? O teu repertório, aquilo que você viveu antes, interfere na maneira que você assimila o que você está aprendendo agora. E isso por si só já torna o teu conhecimento único, né? A forma que você empacota aquilo para entregar em um trabalho ou algo do tipo. Então, essa consistência se dá por essas bases que faz com que você seja ágil na hora que você precisa definir, né? Então, uma marca pessoal bem gerida, ela não tem dúvida sobre o que postar e o que não postar. Ela sabe o que faz sentido postar e o que não faz sentido postar. Ela sabe o formato que ela vai postar ou o formato que ela não vai. E o fato dela saber dá para ela uma coisa que é maravilhosa, que é o direito de escolher se ela quer tentar outra coisa ou não, ou se ela quer simplesmente continuar fazendo do jeito dela, né? Então, assim, você tem capacidade de escolher, né? Capacidade de discernir quando você tem essa base muito clara para você mesmo, né? Faz sentido? Explica, responde a sua pergunta? Super, super respondeu. Então, tá bom. É tudo sobre conhecer, ter a intenção e colocar isso em prática, né, Mayara? Exato, exato. Isso é o Não é primeiro. não é simples, e não é rápido. Eu acho que isso é uma coisa também importante, porque a gente quer tudo muito rápido. E as coisas não necessariamente vão acontecer na velocidade que a gente imaginou que aconteceria. E algumas coisas precisam de tempo mesmo para maturar. Primeira coisa, você não deixa uma impressão, né, profissional, principalmente, falando assim de carreira,
Você não consegue. Então, sei lá, você entra numa empresa hoje, você tem tempo até você conseguir demonstrar o seu valor, você conseguir implementar as suas ideias, né? Você conseguir se fazer ouvido, independente do potencial que você tenha, da capacidade ou da posição. Quando você está num ambiente novo, né, ou numa posição nova, você está, de certa forma, começando do zero de novo, em alguma coisa, de alguma forma você está começando do zero de novo, né? Meu pai faz 60 anos agora em novembro, e a empresa que ele trabalha geralmente ou aposenta agora com 60, ou dá mais 5 anos, e ele só vai saber disso depois, no fim do ano, né? E eu tava conversando com ele, né? Tipo, e aí, né? O que você vai fazer? Porque meu pai, 60 anos, super jovem, com certeza não vai ficar parado, né? E ele me falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim. Que sensação maravilhosa saber que com 60 anos eu posso começar do zero de novo. Eu achei tão legal que ele expressou isso. Ele falou, que sensação maravilhosa saber que com 60 anos eu simplesmente posso começar do zero de novo. Eu posso decidir se eu quero seguir fazer o que eu estou fazendo, se eu quero estudar outra coisa e fazer outra coisa, se eu quero tirar um ano sabático, se eu quero abrir um negócio. Tipo, eu posso decidir. Eu achei assim muito legal, Muito né? Porque eu falei, bonitinho. eu tô com 37. Muita coisa para eu viver ainda até 60. Olha só a energia do meu pai indo fazer 60 anos depois de uma carreira quase que a vida inteira na mesma empresa. Então achei muito interessante, assim, eu acho que vale para qualquer idade, assim, né? A gente está o tempo inteiro podendo fazer coisas novas, experimentar coisas novas. A gente só precisa entender o que para a gente é inegociável, né? Quando a gente entende o que pra gente é inegociável, as outras coisas acabam se encaixando nisso, porque aí você já sabe o que não pode mudar. O que couber dentro daquilo, ok. O que não couber, tchau, não vai acontecer, Tchau. não vai, né? Bom, a base de tudo são os valores da gente, né? Quando você tem consciência dos seus valores, acho que você consegue entender quais são os caminhos que você não quer seguir e aqueles que vão se adaptar aos seus valores. E aí a gente consegue formar uma base muito sólida, né? Mara, estamos chegando ao fim. Ai, essa Que conversa é muito pena. boa. Tanto papo, né? Uma delícia, né? Eu vou ver aqui, Eu não amo tem esse assunto. embora, vida. Eu amo esse assunto. Esse tema é muito, muito interessante, muito empoderador. É muito legal falar sobre marca pessoal. Olha, eu amei ouvir mais uma vez, já temos essa proximidade, Dalton agora está tendo esse encontro aqui mais profundo com você, junto com os nossos ouvintes, e foi bom demais ouvir todas as suas experiências e seus insights também. E temos uma última pergunta para a gente fechar aí hoje esse episódio de 46 minutos. Quando uma marca percebe que perdeu a alma, ou nunca teve, né? Também pode ser que nunca tenha tido. Por onde começar esse processo ali de reconstrução, mas com verdade? Eu acho que uma marca, ela acaba perdendo a alma quando ela começa a ter um desalinhamento entre a identidade dela, aquilo que ela expressa e a ambição dela, assim, né? Então eu quero uma coisa, me expresso de um jeito, mas eu sou outra coisa, né? Então essa mistura do Brasil com o Egito, assim, aquele momento em que a gente está muito perdido e muitas vezes parte de se perder da gente mesmo, né? Muitas pessoas vivem isso depois da maternidade, né? Depois de uma aposentadoria, depois de perder um emprego que a pessoa está há muito tempo, né? Existem vários momentos depois de falir uma empresa, né? Entrar numa empreitada ali de um negócio que não dá certo, que deu errado, né? Eu acho que existem vários momentos ali, tanto quando a gente olha no que tange a carreira, quanto nas questões realmente pessoais, da nossa vida tão humana, né? Enfim, que é uma caixinha de surpresas, né? Então, acho que esse desalinhamento aí, quando acontece esse desalinhamento entre quem eu sou, como as pessoas me percebem, o que eu quero, eu tô perdendo ali a minha capacidade de fazer o outro sentir quem eu sou, né? E aí eu entendo isso, talvez, como alma. Que eu acho que a pessoa precisa. Deixa eu tomar um gole d'água. Desculpa.
Bebe água aí que o assunto, né, precisa ser digerido, né, Dalva? Nossa, a garganta secou. Eu acho que é importante olhar primeiro quais são os marcos da minha vida, assim, né? O que que aconteceu, né? Como que as coisas foram acontecendo? Tipo, fazer uma linha do tempo mesmo, né? De onde eu vim, onde eu tô agora, para ter essa capacidade de tentar discernir para onde quer ir, né? Então, como que eu ressignifico isso de alguma forma? Como que eu quero mudar de ideia, quero fazer outra coisa, ou já tinha alguma coisa que eu era muito bem sucedida e de repente eu fiz um movimento que não deu tão certo, né? Eu acho que primeiro parte da compreensão, assim, de em que momento você se perdeu, né? Eu acho que essa compreensão é importante. Depois, uma parte assim de uma reorganização simbólica, assim, né? O que que eu gosto, né? Como que eu, sei lá, coisas muito básicas, muito simples, assim. Alguém, por exemplo, que gosta muito de café, ou gosta muito de um esporte, né? Você começar a listar ali quais são as coisas assim que são muito você, né? Tipo, que quando alguém vê, a pessoa lembra de você, né? Aquilo que é muito você, eu acho que é muito importante. Redesenhar um território de autoridade, assim, no que eu sou muito bom, no que eu não sou tão bom, o que eu preciso desenvolver, né? Existe alguma habilidade nova que eu precisaria aprender para alcançar, né, o que eu quero. Enfim, ter assim clareza e nomear isso, sabe? Colocar mesmo ali no papel isso, né? Porque muitas vezes as coisas também ficam muito no campo das ideias, né? E deixa eu pensar. Acho que uma questão também, assim, voltada pro território verbal, pro território performático, né? Existe, assim, inúmeros estudos também, né, que falam sobre você viver ser uma performance, né? Tipo, essa ideia de persona, né? Do palco, né? A gente desempenha um papel diferente em cada ambiente ali que a gente transita, né? Então, a Maiara que o meu marido tem é diferente da Maiara que o meu cliente tem, que é diferente da Maiara que a minha mãe tem, que é diferente da Maiara que meu filho tem, né? Então, existem vários papéis ali onde a gente performa. Entender também como a gente performa nos nossos papéis sociais pode parecer descolado do que a gente está falando, mas eu acho que também traz uma clareza, assim, de quanto de energia você quer colocar em cada coisa, né? Às vezes essa desconexão que você tem de identidade tem muito a ver com questões pessoais, né? De novo, às vezes uma separação, um filho, uma mudança brusca na carreira, né? A perda de um familiar, de uma mãe, de um pai, né? São tantas coisas que assolam, né, as pessoas, né? A vida das pessoas que eu acho que vale também olhar para esse território assim simbólico, né? Se reconectar com as coisas que você gosta, né? Entender de fato ter essa clareza das coisas que você gosta. E aí fazer aquele pacotão, né? Juntar tudo isso, entender assim, beleza, tenho essa informação, né? Conseguir chegar aqui nessa lista dessas coisas. O que que eu posso fazer com isso? Né? Como eu me aproprio de quem eu sou para alcançar as coisas que eu quero, né? Eu acho que se apropriar de quem você é uma coisa que exige realmente muito autoconhecimento, muita terapia, né? Porque, enfim, ninguém gosta de não ser incrível para outra pessoa, né? Ninguém age assim, dane-se, né? A gente às vezes até pode falar meio que da boca para fora, mas é impossível dizer que a percepção dos outros não importa, que um comentário não importa. Mas como eu lido com isso, né? Como eu lido com essa percepção e onde eu estou errando nos sinais que eu estou emitindo para que alguém ache que eu sou isso. Eu fui uma vez num curso e aí que era de marca pessoal e a pessoa que estava dando falou uma coisa que eu achei muito interessante, tá? Ela falou assim, não, tem gente que fala assim, não, a pessoa quando ela me conhece, assim, ela tem que me conhecer melhor para ela gostar de mim, né? Tem que me conhecer mais tempo e tal. Cara,
hello, nem sempre a gente tem essa chance de conhecer alguém por mais tempo, né? Com a vida que a gente tem que transmitir algo muito claro ali pelo Instagram, pelo um contato que você encontrou alguém numa palestra, né? Uma reunião online que você fez, você está performando em vários lugares. Então, você não ter noção, assim. Se você está realmente investindo na sua carreira, não fazer a gestão da sua marca pessoal soa até meio como infantil. Dentro de um ambiente corporativo, onde as pessoas bem-sucedidas estão circulando, todas essas pessoas fazem uma boa gestão da sua marca pessoal. E isso não está ligado a dinheiro ou acesso, também, óbvio, como tudo na vida. Mas não é isso o principal. O principal é a capacidade que as pessoas têm de se apropriar de si mesmas. A gente tem vários exemplos muito recentes. Aí eu vou falar, por exemplo, de TV, né? Gabriela Prioli, né? Ela gostando, quem gosta, não gosta, eu não estou julgando o mérito da pessoa ou da mensagem dela. Estou falando da gestão de marca pessoal dela. Ela é uma pessoa que conseguiu se apropriar dela mesma dentro de um espaço limitante, onde as pessoas querem que você tenha um determinado comportamento, uma determinada postura, ou trabalham em sistema de exclusão, do tipo, se você é inteligente, você não pode gostar de bolsa cara, porque não combina a inteligência e o que teoricamente a pessoa vai encontrar ali como uma futilidade, né? Então, você ter essa capacidade de se apropriar de você, de entender quais são essas características principais que você tem e conseguir, de forma muito simples mesmo, olhar para isso e falar assim, cara, eu preciso mostrar mais esse meu lado. Eu sou uma pessoa, às vezes, tão divertida, então isso não mostra esse meu lado, né? Eu tenho uma característica que, sei lá, eu sou uma pessoa muito competitiva, sou isso, sou aquilo outro. Esses adjetivos que a gente tem aí e se coloca são importantes, assim como os que as pessoas nos dão, né? Essa percepção também, né? Às vezes perguntar para algumas pessoas que te conhecem, se você fosse me descrever, né, com um adjetivo, né? O que você acha, assim? Eu acho que também isso é algo muito forte dentro da gestão de marca, porque são coisas simples que qualquer pessoa que está ouvindo o que a gente está falando aqui consegue sentar e aplicar. Né? Aí o resto é realmente técnica, né? É realmente aprofundamento, é realmente embasamento teórico, metodologia, né? Aí, obviamente, quando você tem uma metodologia, vai ser um pouco mais fácil de você implementar, mas isso não quer dizer que você não pode, a partir de agora, se apropriar de quem você é e decidir o que você quer que as pessoas achem de você. Tipo, é super possível controlar isso. Mesmo sem ter uma pessoa ali te assessorando, só com essas coisas que eu falei aqui, eu acredito ser bem possível. E é isso. Quer ser babado, né, Dalva? Como lidar agora com a sua marca E pessoal? foi. Depois de ouvir esse episódio, me diz. Me fala aí. E foi, né? Nosso primeiro episódio sobre esse tema. Tivemos aqui uma hashtag aula em caixa alta com a Maiara. Foi incrível, Maiara. Muito obrigada pela sua generosidade, pela sua entrega. É um episódio para ouvir mais de uma vez, né, Tice? Eu vou Para ouvir conseguir quando tiver assimilar no que tudo ar. foi passado aqui. A gente vai ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, anotando para botar em prática. E depois a gente conta. Eu já passei pelo processo. Quero super ver. Já chama aí a galera para poder aplicar e depois contar para você. Obrigada, Má. Adorei nosso papo, a sua generosidade. Foi lindo. Obrigada a vocês pelo convite, meninas. Adorei. Parabéns pela iniciativa de colocar tempo, energia para trazer informação para as pessoas. Muito, muito legal. Estou à disposição sempre que precisarem dos meus pitacos. Senhores Adoro. pitacos, viu? Senhores pitacos, Maiara. Que Foi bom. muito bom, foi muito bom. Contribuído. Fico muito feliz mesmo. Foi muito bom. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio de 46 minutos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Avalie o nosso podcast clicando nas estrelinhas, isso é muito importante para nós. Um beijo para você. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.